Gênesis no capítulo 3, que fala a tentação de Eva e a queda do homem. Glória a Jesus. Não foi a Eva que derrubou o homem no sentido amplo aqui, né? Um dia você tem uma Bíblia dessa também, viu, irmã? Nem Salomão usou uma Bíblia dessa, hein? Glória a Deus. Vamos lá? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Até aqui, irmãos. Depois, irmãos, continue lendo lá na sua casa. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para ministrar, Pai, a tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender e compreender, Senhor, o objetivo dessa palavra nessa noite, e que ela venha trazer mudança na nossa vida, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Então, um dos problemas, irmãos, que mais aflige o homem hoje é o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele tem levado a pessoa à depressão, tem levado a pessoa presa no seu passado, tem levado a pessoa até ao suicídio. E estudando esse assunto, que é bastante amplo, eu descobri agora estudando, por isso que é bom estudar, que eu nem sabia. Só o Francisco que sabia, que existem dois tipos de categoria de sentimento de culpa, que é a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Esse assunto quem entende bastante é o Francisco, que ele é advogado, né? Então ele manja. Mas eu só vou dar só uma pinceladinha aqui. Então a culpa objetiva, ela existe separada dos nossos sentimentos. Ela existe quando uma lei foi violada
e o transgressor de fato culpado, embora talvez ele não se sinta culpado. Um bom exemplo disso, o Lula. O Lula é um ótimo exemplo disso, né? Tá todo mundo acusando ele do triplex, né? Que todo mundo acusando ele que ele roubou, que ele não roubou, tem prova da culpar o que ele roubou, mas ele fala que ele não fez nada. Então o Lula, ele é nossa culpa objetiva. Camarada fez um monte de coisa, cometeu um monte de erros, mas foi você. Aí que ele fala: eu não fui eu. Quem que foi? Foi a Marisa, não fui eu. Então a gente vê, irmãos, que coisas que parece que está distante de nós, está bem dentro de nós ao mesmo tempo. Quem nunca aqui falou, não fui eu? Principalmente criança. Só o Gabriel que falou que nunca foi ele. Principalmente criança. Você tem 2 filhos em casa, um faz uma arte, ele fala: não fui eu, foi ele que fez. Imagine só o Kozlowski lá com 5 lá, foi ela. Não, até chegar, você com 7, até chegar no verdadeiro culpado, irmão, aí tem que bater em todo mundo para poder descobrir. Quando é 2 filhos só, quando é um filho só, não fui eu, foi o gato. Então o ser humano, ele é assim, irmão, sempre ele vai cometer um delito e ele vai apontar uma segunda pessoa. Tem alguém assim? Aqui não. Aqui não tem, mas em outras igrejas deve estar cheio. Taubaté está lotado. São José dos Campos, lá em Brasília principalmente está cheio. A culpa objetiva o que mais tem lá em Brasília. O pessoal rouba, descobriu, não fui eu. Pegaram o cara com 50 milhões no apartamento lá, sei lá, alguém colocou esse negócio no meu apartamento. Mais de 20 caixas de dinheiro, não sei quem colocou aqui não. Colocaram aqui. Acho que foi o irmão Luiz que trouxe do Rio de Janeiro. Então o ser humano, irmãos, aquele que é o transgressor, ele sempre vai querer achar um culpado para o fato. Isso aí parece ruim, não parece? Mas agora tem uma outra classe de culpa, que é a culpa subjetiva. Essa é a pior de todas, irmãos. Que ela está associada ao sentimento íntimo de remorso e autocondenação. Ou seja, o camarada verdadeiramente não fez nada, mas ele assume a culpa. Quer um exemplo disso? 2 bandidos. Um bandido acima de 21 anos e um outro com 17 anos. Aí o bandido fala assim: pegaram os 2. De quem que é a culpa? É do de 21 ou do 17 anos? O 17 anos fala assim: ele não tem culpa de nada, só estava com o grandão. Aí ele fala assim: não, eu que atirei. Foi você que atirou? Não, fui eu que atirei. Ele assume a bronca. Só que tem pessoas, irmãos, que assumem certo tipo de culpa na vida dela, que é a tal da culpa subjetiva, que ela não fez nada, mas ela sofre por uma coisa que ela não fez pro resto da vida dela. Por exemplo, a pessoa ama uma outra pessoa, ela ama uma pessoa, aí ela teve várias oportunidades de fazer algo por aquela pessoa, aí a pessoa, pimba, morreu.
Poxa vida, a pessoa morreu e eu não fiz nada. Aí a pessoa fica remoendo. Passa ano, entra ano, passa ano. Será se eu tivesse feito tal coisa, fulano teria morrido? Pode ser pai, mãe, filho, irmão, namorado, um relacionamento. Então a culpa subjetiva é a culpa que mais corrói a humanidade, que faz com que a pessoa entre em depressão. Se eu fosse conversar com cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que eu identificaria muitas pessoas com esse tipo de culpa, irmão. Principalmente pessoas que já teve relacionamentos amorosos, que são a maior parte. Às vezes a pessoa teve um relacionamento, a mulher quis casar com o cara, ou o cara quis casar com a mulher, ele não quis, a mulher morreu, depois pensa, poxa vida, morreu de amor por minha causa. Mas aí a pessoa fica morrendo junto. Isso aí é demônio, irmãos. Tem que expulsar. Tem que expulsar, sabe por quê? Senão a pessoa passa a vida inteira levando esse sentimento. Se a pessoa morreu, morreu-se tudo, irmão. Acabou tudo, não volta mais. Não tem mais como voltar. Mas o diabo, que é o nosso adversário, ele vai sempre estar colocando de volta isso dentro da pessoa, para fazer com que ela sofra. Quem está sofrendo, dê glória a Deus. Então, o sentimento de culpa, de você jogar culpa no outro, isso aí é coisa do ser humano. A gente viu aqui na Bíblia que o homem, diante do problema, ele sempre vai querer jogar o problema dele para uma segunda pessoa. Sempre. Difícil uma pessoa falar assim, não, eu assumo esse erro, fui eu o responsável e eu vou lutar para consertar isso. Essa é a atitude do crente, irmão. Assumir a responsabilidade. Nós vimos aqui que Lúcifer, ele enganou a terça parte dos anjos. Ele falou assim, para enganar uma mulher, melzinho na chupeta, moleza. Para quem enganou a terça parte dos anjos, uma moezinha tá no bico. Chegou lá, jogou uma conversa em cima dela. A mulher aceitou a proposta, irmão. Ela aceitou a proposta de Lúcifer, de que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ia estar igualzinho Deus. E quem não quer ser igual a Deus, irmão? Todos nós. Quem que não queria ter o poder de Deus? Tem até um filme, né, que fala do Todo-Poderoso lá, o cara que assume os poderes de Deus lá. O desejo do ser humano, irmãos, é o mesmo desejo de Lúcifer. É de ser igual a Deus, de ter poder aqui, poder ali, poder acolá. Então esse é o desejo que o diabo colocou no coração do ser humano. E esse capítulo 3 de Gênesis aqui mostra muito bem isso. Aí ela comeu o fruto, dá a entender que o Adãozão estava do lado dela, e comeu e deu para ele, e ele comeu também. Aí chegou Deus chegou, e já sabia que ele já tinha feito a lambança toda, e perguntou para Eva, e perguntou para um, e perguntou para outro. Qual foi a consequência? Um jogou a culpa nas costas do outro. Ninguém assumiu a responsabilidade, irmão. E isso daí vem até os dias de hoje.
Isso daí vem até os dias de hoje. Um joga para cá, um joga para lá. Então a culpa, irmãos, ela faz com que a pessoa até tire a sua própria vida. Foi o caso de Judas, quando ele percebeu que por causa dele Jesus havia morrido. Por causa dele Jesus foi entregue para ser crucificado. O que ele fez? Ele se sentiu culpado e ele foi e tirou a sua própria vida. Muitas pessoas se matam por conta disso, irmão. Se sente culpado por uma tragédia, se sente culpado por uma coisa ou outra, ela não sabe trabalhar isso dentro dela, ela vai e tira a sua própria vida. Isso daqui, irmãos, acontece dentro de nós também, dentro da igreja também. E nós temos que saber trabalhar na hora que esse momento vier para a nossa vida. Então o homem, diante de Deus, ele tem essa característica de transferir a culpa para outra pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, pede perdão para a pessoa lá. Não, a culpa não é minha, a culpa é dele. Não é comigo o negócio. Eu não tenho culpa. Mas a Bíblia ensina desse jeito, a gente jogar a culpa para o outro, ou ensina a gente a assumir a culpa, irmãos. Ensina a gente a assumir a culpa, não ensina? O que fala? Se não foi você, mesmo que seja você, vai lá e conserta com o seu irmão. Aí muitas pessoas, irmãos, que não querem assumir a sua culpa, muitas pessoas, eu tive perguntando para várias pessoas que saíram da igreja, por que você saiu da igreja? O WhatsApp é uma beleza por conta disso, né? Você faz pesquisa e tem as respostas na hora. Por que você saiu da igreja? A culpa é do pastor. Por que é culpa do pastor? Porque o pastor ele não fez isso, não fez aquilo, eu fiquei doente, e o pastor não foi me visitar, eu estive internado e o pastor não foi lá me ver. Aí eu saí da igreja. Mas você foi para outra igreja? Não, eu desviei de vez. Pessoas vai e culpam o pastor. Mas eu saí da igreja foi por causa do irmão tal. O irmão fez isso comigo dentro da igreja. Eu peguei e saí da igreja. Saí da igreja só por causa do irmão. Eu saí da igreja só por causa da irmã. Eu saí da igreja foi por causa da mocidade. Eu saí da igreja porque eu queria dirigir o grupo, aí tiraram eu peguei, saí da igreja. Então as pessoas que saem da igreja, irmãos, ela arruma um monte de desculpa para livrar a pele dela, e ela não assume o erro dela. Por que você saiu da igreja? Não, eu saí da igreja porque eu estava fraco na fé, não estava orando, eu estava arrumando confusão lá, e eu achei melhor sair. A igreja lá é abençoada, a igreja lá, o pastor lá é de Deus, os irmãos são de Deus, mas eu deixei de orar, deixei o diabo trabalhar na minha mente. Quem que fala isso, irmão? Ninguém. Eu saí da igreja, irmão, porque o pastor tirou todas as minhas oportunidades. Mas você vai ver o porquê que foi tirado as oportunidades. Irmãos, aprenda uma coisa, irmãos. Culpa, aonde você for, ela vai atrás de você. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair de cidade. Eu vou sair do bairro. Eu vou sair de casa. Quantas pessoas que saíram de casa por causa de culpa? Aonde ela vai, a culpa vai atrás dela, porque a culpa é ela mesma.
Irmãos, a partir do momento que você assume a sua responsabilidade, de você ter coragem de olhar para você mesmo e falar assim: não, eu errei e eu tenho que assumir isso e eu quero me consertar. Mas aí você fala, Deus revela, o profeta fala, a Bíblia fala, faz o conserto com Deus. Aí pensar, eu consertar? Prefiro fugir do que consertar. Foi exatamente isso que Davi, não. Eu vou falar do Moisés. Tem um monte, na Bíblia está lotado. Jonas foi um caso clássico desse daí, que ele fugiu. Mas Moisés é o mais legal de todos. Por quê? Moisés, ele foi lá, matou um egípcio e escondeu ele debaixo da areia. Só que ele achou que ninguém viu. Ninguém viu, matou lá e enfiou debaixo da areia. No deserto, haja areia para esconder defunto, né? Jogou o defunto debaixo da areia. Passou-se uns dias, tinha dois hebreus brigando. Moisésão foi lá separar a briga. Um falou assim: ah, você vai separar a briga? Você vai matar nós que você matou o egípcio? Ele falou: opa, alguém pegou eu. Alguém viu. Alguém me viu. Eu sou culpado da morte de um homem. E pela lei do Egito dizia o seguinte: se você matasse, você ia morrer também. Nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que fugir. Mesmo ele sendo príncipe, irmãos, ele podia chegar lá, assumir a culpa e alguém ter misericórdia dele, né? Mas ele não, ele preferiu fugir, irmãos. Preferiu fugir do que assumir a sua responsabilidade, irmão. Irmãos, o que o cristão tem que aprender, irmãos, você tem que enfrentar o seu erro e assumir o seu erro e consertar o seu erro. Muitas pessoas, irmão, deixam de viver bem com Deus por esconder o erro, por fugir do seu erro, por não assumir o seu erro. Quando uma pessoa faz isso, irmão, às vezes são coisas tão pequeninas que as pessoas preferem esconder. Marca um versículo da Bíblia aí que fala assim, irmãos, em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, fala o seguinte, irmãos. Não, marca no papelzinho para você ler depois, eu não vou ler agora, só vou estar falando só. Marca aí para você ler depois. Que fala, irmãos, que esse tipo de comportamento, ela traz, irmãos, uma regressão espiritual para a nossa vida. Quer um exemplo? Davi estava sem fazer nada, estava lá na varanda do seu castelão lá, de repente ele olha para uma mulher, descobre, opa, o cara lotado de mulher, mas não é que é a mulher dos outros ainda, mulher casada. Identificou quem era, pegou a mulher, o marido da mulher, mandou colocar ele na frente da batalha, para que ele morresse e ele ficasse com a mulher. Cara, além de adulterar, ainda matou uma pessoa ainda. E ele tentou encobrir a sua culpa de qual maneira? Não, ele foi na batalha, ele morreu na batalha, eu não tenho culpa de nada, tadinho de mim. Quem mandou ele na frente da batalha? Foi o próprio Davi. Mas ele encobriu a culpa, falou: não, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, a gente ouve isso o tempo inteiro dentro de igreja, dentro de relacionamento, dentro da família. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dele. A culpa é dele. Eu estou desse jeito que eu estou
por causa do meu marido, eu estou assim por causa da minha esposa. O filho fala assim: eu não consegui tal coisa por causa do meu pai. O pai fala assim: eu estou desse jeito porque o meu filho atrapalhou toda a minha vida. Aí começa um jogo de empurra dentro da casa, um jogo de empurra dentro da igreja. As pessoas nunca chegam em lugar nenhum, irmãos, até que alguém tenha coragem de chegar e falar: não, o erro é meu, eu vou consertar. Por que a sua vida está do jeito que está, irmãos? É por causa de quem? Por que está assim? Você não poderia ter uma vida melhor hoje? O meu negócio faliu por causa do concorrente. Eu estou enfermo por causa não sei de quem. Por que a sua vida está assim, irmãos? Quem é o culpado da sua vida? Está do jeito que está, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, se eu perguntasse: eu estou assim por causa do fulano lá, por causa do meu patrão que mandou eu embora. Eu estou assim porque meu pai não colocou eu na escola, nunca estudei. Eu estou assim porque o meu marido é alcoólatra, aí a gente não prosperou. Eu não casei até hoje porque jogaram macumba em mim. Irmão, sempre a pessoa vai achar um responsável para o seu fracasso. Sempre, irmão. Mas você tem que assumir. Quando você assume o seu fracasso, assume o seu erro, e você quer consertar isso, irmão, Deus começa a trabalhar na sua vida. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai poder trabalhar na sua vida, irmãos. Deus não vai trabalhar, irmãos. Não vai trabalhar na sua vida sentimental, não vai trabalhar na sua vida financeira, não vai trabalhar lá para salvação dentro da sua casa. Deus não vai trabalhar, irmãos. Não se engane, irmãos. Não deixe se enganar, irmãos. Então, todas as vezes que Deus falar com você, irmãos, porque Deus está advertindo você, para que você possa melhorar, para que você possa ter uma vida melhor. Quer uma advertência boa? Marcos 4:22, lê lá na sua casa depois. Deus, ele adverte o seu povo para que ele possa ter uma vida melhor, irmão. Deus não quer ver ninguém condenado. Deus não quer ver ninguém doente. Camarada bebe, fuma, e come. Daí fica cheio de enfermidade. Aí vai lá no médico, lá no governo, lá o governo não ajuda, lá não dá o remédio suficiente. Eu estou descendo porque o governo não dá o remédio que eu estou precisando. Eu vejo isso direto, irmão. Irmão, esse negócio de dar remédio pro povo é só aqui no Brasil, viu? Pode esperar que esse negócio vai acabar. Quando eu fui lá na Bolívia, lá o pastor Marcos machucou, eu fui procurar a tal da Santa Casa lá, qualquer coisa parecida com a gente aqui, lá não tem não, tem que pagar lá. Não tem? Não, aqui o governo não faz curativo em ninguém não, tem que pagar. Não tem Santa Casa, não tem SUS, não tem nada dessas coisas. O governo não dá remédio de graça? Não, você tem que pagar o remédio. O brasileiro, tudo, irmão, ele quer de graça. Tudo. A aposentadoria, só em terceiro mundo que tem, irmãos. Só em país subdesenvolvido que existe esse negócio de aposentadoria que nós temos aqui, que é o sonho do brasileiro de todo mundo aposentar. Minha esposa fala: graças a Deus eu aposentei. Sonho realizado, irmãos. Não sei se vai ser o sonho de muitos, porque a tendência da globalização é dos países se ajustarem.
E se ajustar, irmão, não vai existir mais esse negócio de aposentadoria. Não vai ter mais. Aí, quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, vai se virar. Vai dar seus pulos. Aí você vai culpar quem, irmão? O PT, vai culpar o Temer, vai culpar isso, vai culpar aquilo. Irmão, se você quiser ter uma vida saudável com 100 anos, você tem que melhorar a sua vida agora, irmãos. Para você não culpar ninguém lá na frente. O que você está fazendo hoje, irmão, para que a sua vida seja melhor amanhã? Hoje eu estive conversando com um rapaz que ele toma, um rapaz novo ainda, deve ter uns 30 e poucos anos, ele toma vários tipos de medicamentos, é para diabetes, é para pressão alta, é para colesterol. Eu falei, mas lá no postinho, lá não está tendo remédio, que não sei o que. Eu falei, o que você está fazendo para se livrar do governo? Como assim livrar do governo? Eu falei, está visível, 200 quilos, emagrece, irmão, emagrece. Eu falei, mas se você emagrecer 50 quilos pelo menos, a diabetes vai embora, o colesterol vai embora, seu coração volta a bater normal de novo. Mas aí não faz nada para melhorar, vive em função de medicamentos. Aí o governo não fornece o medicamento, porque não aguenta dar remédio para tanto doente. O que acontece? Estou assim por causa do governo, mas não viu o que ele fez lá atrás. Então amanhã, irmãos, para você ser uma pessoa melhor, você tem que tomar uma decisão de melhorar hoje a sua vida. Você tem que melhorar hoje, porque senão, do mesmo jeito que você está culpando outras pessoas hoje, você vai continuar culpando amanhã. Vai continuar culpando amanhã. Isso aí não é papel do cristão, irmãos. O cristão, ele tem que assumir a sua responsabilidade. Tem que assumir a sua responsabilidade. Em todas as áreas. Por que eu estou fraco na fé? Porque o pastor não deixa eu orar das 7, 7:30. A igreja está aberta aqui, só vim orar. Por que eu não estou fraco? Estou fraco, mas eu não venho na oração um mês sim, um mês não. Eu sinto muito canseira. Vence o cansaço, irmãos. Vence o cansaço. Até eu falo para minha esposa, parece que só eu e minha esposa que não se cansa, que a gente vem na igreja todo dia. Eu não venho na igreja todo dia, irmão, porque eu sou o pastor, não. Eu já fui membro de banco, e eu ia na igreja todo dia. Pegava minha filha, não era desse tamanho, é lógico, né? Colocava ela aqui no cangote, andava 45 minutos com ela nas costas. Quando chovia, a gente catava saquinho do supermercado. Na época era supermercado Rosado, quem que lembra? Supermercado Rosado, catava o saquinho do Rosado, colocava na cabeça, ia para a igreja, não tinha desculpa, irmãos. Eu sempre morei no mesmo lugar. Márcio é testemunha, né, Márcio? Mais de 20 e tantos anos que eu moro vizinho do Márcio. Como é que ele me aguenta? Misericórdia. Dali, irmãos, eu ia lá na Jorge Madide na igreja, ia todo dia. O pastor não trabalhava, fazia nada. Não, eu trabalhava e nem estudava. E ela a mesma coisa. Por que você não vem na igreja? Trabalhei muito, fiquei cansado. Por que você não vem na igreja? Porque estudei muito, fiquei cansado. Então a gente arruma desculpa. A gente culpa Deus e todo mundo pelos nossos fracassos diariamente, irmão. Nós temos que cortar isso. Cortar, irmãos. Fala, não, eu tenho compromisso. Quantas pessoas que abriam culto aqui não vinham? Por que você não veio? Estava muito cansado. E choveu. Não, irmão, eu não estava com a vida espiritual de acordo. Não podia vir, Deus não permitiu vir. Não, pastor, eu estava desse jeito e tenho certeza que Deus não permitiu que eu viesse, viu? Porque tá feio o negócio pro meu lado. Tenho certeza que não me faltava mais.
Mas não, irmãos, todas as vezes, irmãos, que o homem, ele não assume a sua consequência de culpa, a regressão espiritual começa a fazer parte da vida dela. Começa a fugir de Deus. Foi isso que Adão fez. Adão e Eva, depois que descobriu que pecou, qual foi a primeira atitude deles? Foi esconder de Deus. E nós temos a mesma atitude diante da culpa, irmão. Quando a gente não é bobo, não é nada, nem somos loucos, a gente sabe o que a gente está fazendo de certo ou errado. Quando você descobre que você errou, eu não vou lá na igreja, vai que me revela. Eu não vou me esconder, eu não vou no culto, vai que o pastor fala alguma coisa. Então até hoje, irmãos, o ser humano, ele tem essa tendência de esconder-se de Deus, de fugir da presença de Deus. Só que tem uma notícia para você: de Deus ninguém esconde e de Deus ninguém foge, irmão. Aonde você for, Ele está de zoião no sei lá, ó. Você pode estar sozinho, você pode estar com quem for, né? Tem alguns anos aí, uma igreja famosa aqui de Jacareí, o pastor lá, ele era chaveiro, aí ele entrou no escritório para consertar o cofre, abriu o cofre, viu vários pacotinhos de dinheiro, ele falou: vou catar tem um monte. Catou o pacotinho, só que tinha uma câmera nas costas dele filmando ele. Aí consertaram, o cara chegou lá, pagou ele, viu lá o cofre funcionando. Ele abriu, viu que estava faltando um pacotinho de dinheiro. Se passou na televisão, foi aqui em Jacareí, isso é esse caso. Rodou o mundo inteiro essas imagens aí. Foi lá, viu o pacotinho, correu atrás dele. Não peguei nada não, nem vi. Como que você não viu? Você abriu o cofre. Mas a filmagem estava lá, falando para ele que ele tinha pego o dinheiro, e ele falou que não pegou. Aí mostrou as imagens para o mundo inteiro ver. Um camarada que tinha o nome de pastor de uma grande igreja, chaveiro. E mesmo ele pegando aquela continha em dinheiro, mesmo ele sabendo que filmaram ele, mesmo assim, ele falou que não tinha culpa. Estou com um caso clássico disso aqui, fresquinho, de uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Saiu com uma mulher casada, bebeu e deitou e rolou lá, só que tiraram foto. Ele falou: não, mas não é eu, é parecido comigo, mas não é eu. É igualzinho. Não assume o erro, irmãos. Ele fala: não, fui eu mesmo, eu vacilei, né? Achei que ninguém estava vendo. Hoje em dia, irmãos, negócio de celular, vigia, porque o pessoal filma, o pessoal tira foto, e no WhatsApp manda rapidinho, negócio fervilha. Vai que vai longe. Não, eu não tenho culpa, é parecido comigo. Mas como apareceu a foto lá? Filmaram você lá. Não, eu não tenho nada a ver com essa história não. Quem filmou, azar, não sou eu não. Então o ser humano, irmãos, ele tem essa característica, irmão, de não querer assumir o seu erro. E quando nós que somos cristãos, e não assumimos o nosso erro, uma coisa é certa: regressão espiritual. Escreve aí para você não esquecer, irmão. Não assumiu culpa, regressão espiritual. Você começa a esfriar na fé. Aí você pergunta para a pessoa: por que você não está vindo na igreja? A culpa foi dela, ela que derrubou o microfone. Quem foi a culpa? Foi o Gabriel, que ele que pediu. Não foi. Ela assumiu a culpa. Irmãos, quando a pessoa fala assim: eu estou fraco na fé, mas ela não conta a consequência,
Por causa do que ela está fraco na fé? Aí você fala, por que você está fraco na fé? O irmão lá abaixou o som. O irmão não deixou cantar. Eu fui no culto, estou dando exemplo. Fui no culto, não deram oportunidade. Mas o irmão nem deu paz, Senhor, para mim. Entrou e nem olhou para mim. Irmãos, está cheio de casos assim, irmãos. A pessoa deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ler a Bíblia, deixa de louvar o Senhor. O que vai acontecer com ela? Fraqueza espiritual. Aí ela não assume que ela é o responsável. Ela vai e joga a culpa numa segunda pessoa. Irmãos, é um jogando a culpa no outro, irmão. Mas não. A igreja não dá glória a Deus porque você não está dando glória a Deus. A igreja não canta porque o irmão do lado não está cantando. A igreja não está pagando aluguel porque os irmãos não estão ofertando. O pastor não está administrando direito o dinheiro da igreja. Não dá para pagar mesmo. Aí acusa um, acusa outro, irmãos. Irmãos, muda de vida pelo amor de Deus, irmão. Muda de comportamento. Chega na sua casa hoje e fala assim: a partir de hoje, a bronca é minha. A partir de hoje, eu vou assumir as minhas responsabilidades. A partir de hoje, o negócio é comigo. Eu vou melhorar e eu vou mudar esse negócio. Deus vai agir na minha vida. Então o sentimento de culpa, irmãos, ele faz com que a pessoa fique aí fracassado diante de Deus. A gente vê Davi lá na frente no Salmo 51, anota aí, aonde ele assume a culpa dele e fala: Deus, tem misericórdia de mim, faça qualquer coisa, mas não retira de mim o teu Espírito. O que aconteceu com Davi? Deus falou: nossa, ele assumiu a culpa. Ele assumiu a culpa, então o que eu vou fazer com ele? Eu vou abençoar ele. É exatamente isso que Deus faz. Quando você assume, irmãos, o seu erro, Deus, ele passa a te abençoar, irmãos. É isso que eu quero que você entenda, irmão. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Senão você vai ficar debaixo de maldição pro resto da vida. Mas eu não tenho nada a ver com esse negócio. Não é comigo esse negócio. Estou assim por causa do pastor. Ele não prega. Eu não ensino. Eu vim para o inferno porque o pastor não pregou salvação na igreja. Como é que eu descobri salvação? Nunca falou de Jesus na igreja. Assuma o erro, irmãos. Olha para você mesmo, irmão, e mude, pelo amor de Deus. Mude. Fala: não, já que é assim. Uma coisa, irmão, que você não pode perder de jeito nenhum é a sua comunhão com Deus, irmão. 1 João 3,21 fala a respeito disso. Não perca a sua comunhão com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Não assumiu a culpa. O que aconteceu com ele? Perdeu a comunhão com Deus. Deus falou: você não quer assumir a sua culpa? Deus deu 2 castigos, um para Eva e outro para Adão. A Eva vai sofrer nas dores de parto, e o Adão vai sofrer para poder cultivar a terra. Não precisava nada disso se ele tivesse assumido a bronca, irmão. Fala só: Deus, verdadeiramente a serpente enganou a gente, levou a gente no bico, eu assumo o erro. A serpente era o próprio diabo, já estava condenado, né? Eu assumo o meu erro. Eu assumo o meu erro.
Eu tenho certeza, irmãos, que a nossa história seria diferente. Deus ia abençoar Adão e Eva, não ia condenar eles. Mas não. Um ficou empurrando para o outro. Isso aconteceu com Ananias e Safira, né? Vendeu uma parte da herança lá. Combinaram os dois, um ficou jogando a culpa no outro, consequência, os dois morreram. Mas ele fala assim, não, é verdade mesmo. Nós combinamos direitinho de passar a perna. De passar a perna na igreja. A gente combinou de não devolver o dízimo, coisa nenhuma, nem que ninguém estava obrigando eles a dar nada. Eles que ofereceram. Mas eles falaram não. A gente combinou, mas eles não assumiram o erro. Ah, então foi, Deus matou os dois, irmão. E muitas pessoas, irmãos, estão morrendo dentro da igreja por causa de culpa. Não quer melhorar e continua culpando uma segunda pessoa. Você vai morrer, irmãos. Você vai morrer espiritualmente, vai morrer na carne se continuar desse jeito. Isso aqui é uma advertência para a igreja, irmãos. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida, e essa vida seja de bênção, seja uma vida de prosperidade, seja uma vida de alegria. Deus não quer ver você preso no passado de jeito nenhum. Deus não quer ver você amarrado numa circunstância que aconteceu há muito tempo atrás e você está preso lá ainda. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida, e essa vida seja de vitória para nós. Para isso, 1 João capítulo 1, versículo 9, devemos confessar a nossa culpa. 1 João 1, 9. Confessar a nossa culpa. João 8, 11. Abandonar a prática do pecado. Vai e não peques mais. João 8:1. Irmãos, a partir do momento que você começar a errar, que errar nós vamos continuar errando, isso aí é óbvio, não vamos, só se a gente morrer hoje, não errar mais. A partir do momento que você errar, e você assumir que você errou, irmão, batida de trânsito, acidente de trânsito, de quem é o culpado, irmão? Você não encontra culpado. Um quer culpar o outro. Você não encontra culpado, irmão. Você não encontra. Eu estava entrando na cidade do Jardim, estava parado com o carro lá, tem uma rotatóriazinha. Eu parei com o carro, aí eu vi que não estava vindo carro nenhum, não estava descendo carro nenhum. Eu simplesmente virei. Na hora que eu virei, tinha um carro parado na frente. O cara pegou, saiu, sem seta, sem nada, e bateu no meu carro. Daí ele falou para mim, você não viu que eu estava descendo o morro? Eu falei, não, viu que você saiu daqui, ó. Aí eu fui descobrir, o cara era pastor, irmão. Falei, você não tem seguro? Falou, não tem seguro. Eu falei, pode deixar, eu tenho seguro, eu assumo a bronca aí, pode ficar tranquilo. Porque eu vi que se eu falasse para ele pagar o conserto do carro, ele não ia pagar, não ia ter dinheiro nem para pagar a franquia. Na época era de R$1.000. Ele saiu assim, de frente para mim praticamente. Aí eu peguei e falei, você leva lá no 4 rodas, acho que é 4 rodas mesmo, vê lá e vamos levar para consertar o carro lá. Acontece, irmãos, que olha só, o cara chegou lá e falou assim, o rapaz bateu no meu carro, olha que estrago que fez. Amassou de todos os lados, o carro dele estava tudo amassado. Aí o rapaz do seguro, que eu ia levar o carro também lá, falou o seguinte, como que você conseguiu bater no carro do cara dos dois lados? Eu falei assim, eu não bati no carro de ninguém. Foi ele que bateu no meu carro.
Então você bateu só desse lado? Eu falei, bateu só desse lado, mas eu assumi a culpa, falei para ele. Porque ele não tinha seguro, tal, o carro dele. Mas ele está falando que você bateu do outro lado. Impossível, tem que dar volta batendo no carro dele. Eu vou dar uma volta. Eu acho que você é o culpado da batida desse lado também. Eu falei, não. Eu falei pro rapaz lá, né? Eu falei, não, eu assumo a bronca do lado certo. Camarada, irmãos, ele queria que eu consertasse o carro dele inteiro, de todos os lados amassados. Depois eu descobri que ele era pastor também. Falei, Jesus, tem misericórdia dessas pastorzadas. No trânsito, irmão, é difícil alguém assumir o erro, irmãos. Não assume. Meu carro está amassado ali, estava no posto de gasolina parado. O senhorzinho veio, deu a ré e bateu no carro parado, o cara abastecendo o carro. Ah, mas você estava parado aí? Foi lógico, estou abastecendo o carro. Eu falei, não foi nada não, pode ir embora, Deus te abençoe. O Lucas, ele come caldo que norma, que esse caldinho de carne. Você come também, Abraão? Abraão come também. Aí a gente encontra na gaveta dele lá e fala, foi o Felipe que colocou o caldinho aqui. Está comido. Se tiver comido, é ele que comeu metade. Mas é o Abraão que come, irmão, é ele que pega. Ele fala que é o Tiago, mas não é. Tem que cortar isso já, irmãos, da criança já. Cortando dentro da igreja já, vai cortando tudo. Fala, não, você tem que assumir o seu erro, assumir sua culpa. Quando assumir a culpa, irmãos, quando Davi, irmãos, ele assumiu a sua culpa, dizendo diante de Deus que foi ele mesmo que adulterou, que foi ele mesmo que mandou matar Urias, e ele chegou de Deus e falou assim, Deus vai ter misericórdia do meu erro, Senhor, eu errei, e eu confesso que eu errei. Deus não condenou ele, Deus pelo contrário, abençoou ele. Abençoou ele, irmãos. Agora você pega esses exemplos aqui, você quer ficar debaixo de maldição, irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Jesus já pagou toda a nossa culpa, irmãos. Filipenses 4:13, vai ler o 4 tudo de uma vez. Jesus já comprou a nossa culpa, irmãos. Nós não temos culpa de nada. O diabo, ele é especialista em nos acusar. Na hora que o diabo te acusar, você fala para ele assim, ó, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há culpa, irmão, na sua vida. Seja liberto em nome de Jesus Cristo, irmãos. Use a palavra de Deus para ser liberto, irmão, para viver uma nova vida. Deus te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. Mas agarre essa oportunidade com você e seja feliz, irmão. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Esqueça passado, irmão. Ah, eu sou pobre assim porque eu casei com o pobre, mas eu era para casar com o rico, mas o rico não me quis. Agora eu estou aqui. Eu era para casar com uma mulher bonita, olha a foto dela aqui, ó. Ela não quis casar comigo, agora que eu casei aqui. Assuma, irmão. Coisinha de Jesus. Assuma, irmãos. Assuma o seu erro, irmão. Irmãos, a psiquiatria fala assim, ó, que quem reconhece o seu erro e esquece, reconhece o seu erro, você esquece de tudo isso, você naturalmente fica curado. E a Bíblia fala em Isaías 43, 25, exatamente a mesma coisa.
A psicologia, a psiquiatria fala assim: se você reconhecer o seu erro, ela vai cair no esquecimento, irmãos. Já é uma defesa da nossa mente. É uma defesa da mente. O esquecimento já é uma defesa da nossa mente. Para quê? Para nós termos cura natural, irmãos. Então seja curado, irmão, em nome de Jesus. E a Bíblia fala a mesma coisa. Quem pode ler Isaías 43, 25? Leia rapidinho aí. Como é que é bom de Bíblia aí? Marca aí, irmão, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Eu mesmo. Vamos lá? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você pode trocar transgressões por culpa. Deus, ele apaga toda a nossa culpa, irmãos. Você não tem culpa de nada, irmãos. A partir do momento que você assume. Quando você assume a culpa some. Tem que assumir. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Na minha tradução está culpa. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Nós vivemos, irmãos, em novidade de vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que crer nessa palavra, irmão. Na hora que o diabo vier apontar o dedão sujo dele para você, você fala assim: não, Jesus já pagou já. Não te devo nada, Satanás. Mas Satanás não vai vir lá com chifre, nem com nada. Vai vir lá em forma da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu tio, da sua avó. É desse jeito que ele vai aparecer. E na hora que aparecer, você fará: nenhuma condenação há, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Expulsa o diabo, irmão, e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Fala assim: fora, Satanás, fora, demônio da culpa, fora da minha vida, em nome de Jesus. Expulsa o diabo, irmão. Porque o diabo, ele vai querer te acusar. Vai. Ele vai continuar acusando, tanto você quanto a mim. O serviço dele é esse, irmão. Ele vai continuar fazendo isso. Mas nós vamos resistir o diabo até Jesus vir nos buscar. E nós vamos ser felizes, irmão. Nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Sim ou não, igreja? Vamos ser vitoriosos, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos mudar nossa vida no ano 2018. Pelo menos vocês vão mudar. Você vai andar com alegria. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai andar com felicidade. Você vai andar contando só bênção, irmão. Você vai andar contando conquistas. E o nome de Jesus será glorificado na tua vida, em nome do Senhor. Aleluia, Deus. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará.